Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para realizar o estudo do Leon Denis e vamos iniciar com a nossa oração. Guias e amigos espirituais, Mestre Jesus, agradecemos mais essa oportunidade de nos reunirmos para abordarmos uma obra tão importante como essa. Pedimos que sejamos inspirados e que também tenhamos força de vontade para utilizar todo esse ensinamento no nosso dia a dia, nesse momento difícil que passamos. Sendo assim, peço permissão para iniciar dizendo graças a Deus. Boa noite. Mais uma vez aqui estamos buscando rever esses ensinamentos de Leon Denis, tão importantes para a nossa caminhada, trazendo para nós tudo o que precisamos lembrar nesse ciclo de vida, trazendo também para nós as lembranças dos nossos aprendizados com Kardec. E, com isso tudo, também revivendo o nosso grande Mestre Jesus. Vamos agora reiniciar os capítulos separadamente. Fizemos uma grande jornada pelo livro, pelos 2 livros, e agora nós vamos começar no ponto em que nós ficamos nos estudos desse ano, que foi o capítulo 16. Sabendo que nós tivemos 2 turmas, uma estava um pouquinho mais adiantada, mas nós vamos reiniciar no 16 para que possamos integrar as 2 turmas. Nesse capítulo 16, Leon Denis vai falar sobre as objeções, todos os estudos que nós estamos sempre ouvindo, as críticas, e vai esclarecer exatamente o que é a lei da reencarnação. Então, vamos iniciar o estudo da vida e da obra de Leon Denis. Capítulo 16, o problema do ser, do destino e da dor. Esse capítulo, nós vamos falar das objeções e críticas. Nós dividimos esse capítulo em 3 partes. Vamos começar com a primeira parte do capítulo. Nesse momento, ele já começa respondendo às objeções. E ele mostra o seguinte: a pergunta que fazem a ele, né? O esquecimento das vidas anteriores traz ao pensamento aquela, em primeira vista, a questão das objeções. Como há esquecimento das vidas anteriores se para eles não acreditam em vidas anteriores? Esquecimento, qual é essa proposta do esquecimento? E aí, as objeções em cima disso? A doutrina, eles colocam que é insuficiente sob o ponto de vista moral. E aí, com isso, porque vai abrindo para eles, ao homem, um leque de perspectiva para o futuro. Alimenta o vício, alimenta a indolência e abre possibilidades não de refutar a parte filosófica ou religiosa. Os representantes da igreja são realmente opositores a essa doutrina da reencarnação. E com isso ele diz que são insuficientes. Não oferece estímulo poderoso e eficaz para a prática do bem. O que ele quer dizer com isso? Se o homem já sabe que vai poder deixar para depois, ele vai alimentando. Então, as existências futuras, né, vão ficando, eu resolvo depois, na próxima encarnação, deixa para a próxima encarnação, para que eu vou correr agora? Então, esse era o pensamento das filosofias, das religiões, que eram contra a questão da reencarnação. Menos enérgico do que temor por um castigo eterno. A questão de não oferecer um estímulo para a prática do bem.
Aí eles acham que, se você não faz o bem, você vai queimar lá no fogo do inferno a vida inteira. Então, isso era mais enérgico. Esse temor, esse castigo, oferecia ao homem mais estímulo para que ele seguisse a prática do bem, para que ele parasse os vícios, para que ele saísse da indolência. Do contrário, segue. Vamos ver o que acontece. Então, vou ter várias vidas pela frente. Isso é uma coisa que eu já ouvi muito falar, né, Ricardo? Exatamente. Essa coisa de, vai ter muita vida pela frente, para que eu vou correr agora? Né? E o que você tem para acrescentar aí? Então, a gente pode, essa questão do esquecimento das vidas anteriores, a gente lembra sempre de Kardec, né, no Livro dos Espíritos, na questão 392, em que ele já começa respondendo, não, o homem não pode nem deve saber tudo. No nosso atual estágio espiritual, nós não temos nem condições de ter todo esse conhecimento, não temos condições de também ter conhecimento do que nós vivemos, esses agrupamentos familiares, essas situações que são criadas para o nosso benefício, elas necessitam que a gente tenha esse esquecimento. E aí, além disso, né, que aí temos até na questão 393, né, está sempre a recomeçar, né? Onde estaria o seu mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Então, se ele soubesse já o que aconteceu, qual foi a situação que ele vivenciou, como que ele ia conseguir, através do seu esforço próprio, resolver todas essas adversidades que nós temos que enfrentar. O espírito encarnado, ele não possui total acesso às memórias das vidas anteriores, ou seja, a matéria, ela limita a nossa capacidade, a capacidade do nosso espírito de ter essa percepção, né? E através da intuição, né, essa que o Leon Denis chama de fortes impressões, né? A gente tem um pensamento, tem um desejo em relação aos nossos vícios, e aí nós temos a oportunidade, através das provas, de mostrar a resistência às nossas más tendências. Então, a gente vai vendo toda essa necessidade que existe realmente de haver o esquecimento, de ter uma nova vida, recomeço. Vamos recomeçar. Ele fala da teoria das penas eternas. E ele diz, bom, a teoria das penas eternas não é como as pessoas falam, né? Ele diz, o próprio pensamento da igreja, ele mostra que as penas eternas são vistas como um espantalho destinado a amedrontar os maus. Se você não sair do mal, você vai ficar a vida inteira lá sendo punido. Então, isso amedronta. Isso é que a igreja acha que seria bom, que seria uma ameaça, né? A ameaça do inferno, aquela ameaça do temor dos suplícios eternos. No tempo da fé cega, era realmente uma força que eles usavam, né? Por que a fé cega? A fé cega é aquela que não raciocina. E por que ela não raciocina? Porque os conhecimentos não chegam ao homem. O homem só acredita naquilo que o outro está falando. Aquele que é superior, que é quase que um Deus para ele está falando aquilo e ponto. É aquilo que eu vou acreditar. Então, nesse caso, aquela pessoa que é tão importante para mim, que é aquele ícone das igrejas, como eu vou dizer contra isso? Ele está me apavorando, eu sou tremendo, então não, eu vou parar com o meu vício, eu vou parar com as minhas atitudes do mal, porque eu acredito que realmente seja o inferno que eu vou ter que aturar, né? Por outro lado, ele também fala que hoje não mais reprime ninguém. Essa questão das penas eternas não assusta mais ninguém. Por que não assusta mais ninguém? Porque os conhecimentos chegaram. Se os conhecimentos chegam, não tem mais porquê as pessoas dizerem que não sabem. E se você sabe, não há como ser reprimido por essa ameaça de inferno, de suplícios. No caso que o Leon Denis fala que é uma impiedade
para com Deus aquele que se faz como um ser cruel. Considerar Deus como um ser cruel, Leon Denis diz que é uma impiedade, porque Deus é misericordioso, Ele nos dá sempre chances e chances e chances. Como é que vai ter penas eternas? Como é que Ele vai ameaçar um filho do coração para ficar sofrendo o resto da vida? Então, essa visão impiedosa de Deus, hoje as pessoas já estão perdendo, porque hoje elas já têm o conhecimento, a fé cega já está começando a desmoronar. E aí, qual a necessidade de ficar aí castigando, castigando, castigando? Na verdade, você não corrige pelo castigo. E é necessário que haja correção. A doutrina é muito clara no aspecto educativo do espírito. Nós nascemos simples e ignorantes. Então, o que nós precisamos? Aprender. O que é aprender? Aprender é ver uma coisa que você não conhece, assimilar, e depois dessa assimilação, você botar em prática na sua conduta. Isso é educação. E se você não tem aquela aprendizado, como é que você quer corrigir um comportamento de uma pessoa que, no início, não sabia nada sobre isso? Nada sobre ele, nada sobre o mundo, nada sobre conhecimento. Aos poucos, os homens vão conhecendo através da experiência. Ensaio e erro é que faz com que o homem comece a ficar mais, que tenha mais domínio sobre as suas condutas, sobre a sua consciência. É claro que tem sempre aqueles que sempre querem burlar, né? Mas estão burlando não a lei dos homens, estão burlando a lei de Deus. E a lei de Deus não adianta burlar, porque ela pega você na próxima esquina. Não tem como, né? A gente não pode burlar a lei de Deus. Então, castigar sem necessidade, para quê? É melhor corrigir do que castigar. Porque castigo não é correção. Tem algum texto, Ricardo, aí, que mostre bem isso? Livro dos Espíritos, Evangelho. Sim, a gente tem aqui a questão dessa teoria das penas eternas, né? Que era algo para que o homem temesse. E ele aborda isso no livro dele, Cristianismo e Espiritismo, né? Era um instrumento de domínio desnecessário à medida que o homem adquire o conhecimento de que é um espírito de evolução, tendo em cada nova reencarnação a possibilidade de resolver questões do passado e buscar virtudes e potências da sua alma. Ou seja, desde o século XVIII, quando veio o sistema do positivismo, criado por Auguste Comte, que colocava o homem como um ser, um conhecimento, e que só se podia acreditar em que podia ser provado, né? Com isso, iniciou a rejeição aos dogmas. E essa evolução, esse foi um momento em que o homem já não precisava mais desse temor todo. Conforme você mostrou, inclusive, mais de 2000 anos atrás, Jesus já havia mostrado um Deus justo, um Deus amoroso. E a partir desse momento em que começou-se a quebrar essa questão dos dogmas, foi uma oportunidade para que o Espiritismo entrasse novamente com essa ideia desse Deus, reforçando o que Jesus Cristo tinha colocado, agora já com essa coletividade de espíritos, de uma forma que não fosse uma coisa subjetiva, e ajudando muito a que nós pudéssemos cada vez mais entender essa nossa condição, essa nossa situação, essa questão de que nós não estamos aqui para sermos punidos, nós estamos aqui para evoluir, progredir, à medida que temos essas experiências, com essas vivências, essas relações. É verdade. Não tem como a gente agora olhar para trás e ficar temendo o inferno, temendo o suplício, porque um dia aprendeu assim, né? Vamos conhecer, vamos buscar conhecimento, que vocês vão ver a prova de que realmente não existe possibilidade de um Deus, né? Qual o pai que vai fazer um negócio desse com o filho? Nem o maior marginal faria isso com filho nenhum, né?
tem como. Imagina Deus. E a lei da reencarnação? A teoria que traz essas vidas sucessivas está sendo encaminhado pela doutrina da reencarnação, que é uma das facetas do bloco todo espiritualista. Porque nem todas as filosofias espiritualistas acreditam na reencarnação. A nossa doutrina, ela tem essa faceta da doutrina da reencarnação. E ele diz o seguinte: a doutrina da reencarnação mostra a verdadeira lei dos nossos destinos. A verdadeira lei dos nossos destinos é: vamos burilando nosso destino, não temos pressa, cada um no seu passo, cada um pode ter quantas encarnações tiver necessário no mesmo planeta. Se terminou aquela aprendizagem, vai para outro planeta mais adiantado para ter novos recursos. Então, essa é a lei da reencarnação, que só pode dizer isso. Porque senão, como é que seria o nosso destino? 30 anos, acabou o destino. 60 anos, acabou o destino. 100 anos, acabou o destino. E ainda tinha mais essa. Uns ainda seriam mais vantagem. Varia uma vida mais curta, acabou, acabou. Outros tinham que ficar penando aqui até 100 anos de idade. Às vezes, com vida dura mesmo. Ia ser meio ilógico isso, né? A gente ter, por exemplo, uma pessoa que até 30 anos teve uma vida boa, sofreu um acidente e morreu. Ponto. A outra vai viver até 100 anos e penando uma série de coisas. Não teria lógica. Essa lei não seria uma lei justa. E a doutrina da reencarnação, ela mostra que a lei dos destinos é uma lei justa. Outra coisa que ele fala que a realização do progresso e da justiça no universo é exatamente o que a doutrina da reencarnação mostra. Ela ensina o que é isso, o que é esse progresso, o que é justiça no universo. Primeiro, progresso é uma coisa que não dá para você segurar. Você vai progredir, queira ou não queira. A justiça no universo é uma justiça que não cabe confronto. Não dá para confrontar com a justiça do universo. Você confronta com a justiça dos homens. Você pode falar mais alto do que uma pessoa lá que é dono do conhecimento da justiça dos homens, mas para a justiça do universo não tem como. Você pode berrar, você pode gritar aí para o mundo que ela vai acontecer, ela vai estar presente na sua vida, queira ou não queira. A doutrina da reencarnação nos faz conhecer as causas anteriores dos nossos males. É importante a gente entender que não que a gente vá necessariamente ter a lembrança das causas anteriores, mas ela vai mostrar como. Como é que eu mostro que aquilo que estou passando tem a ver com os nossos males anteriores? Que se eu estou passando por dificuldades, o que a doutrina fala da reencarnação é que na reencarnação você vai ter possibilidade de reparação. Se você vai reparar alguma coisa, é porque alguma coisa tem que ser consertada, né? Foi feito errado, ou quebrou no meio do caminho, você vai reparar. Ninguém vai reparar uma coisa que não tenha já acontecido, que não tenha quebrado, que não tenha desmantelado. Então, ela fala justamente disso. Se você precisa voltar ao mesmo ambiente ou voltar ao mesmo planeta que você já teve anteriormente, é para reparar aquilo que você causou anteriormente. Então, a vida de hoje é uma consequência da causa anterior. E isso está na base da doutrina da reencarnação. Põe termo à concepção do pecado original. Não tem nada da questão de você ter sido pecador, porque lá o início do primeiro homem foi o pecado de Adão, e nós estamos sofrendo por conta de um casal que não atendeu a consciência dele e caiu na tentação daquela cobra bendita, ou melhor, maldita, né?
que trouxe aquela maçã bonita para Eva, né? Então, não dá, não. Nós temos, sim, muitas armadilhas para errarmos de novo. Mas isso por conta do desconhecimento. Aí a gente repete as causas. Repete, mas isso não tem nada a ver com o que o outro fez. Nem meu avô, nem meu tataravô, né? Já até falei sobre isso anteriormente. Se você está reparando alguma coisa que o seu tataravô fez, é porque você é ele mesmo, nascendo de novo. Porque você só vai reparar aquilo que você mesmo plantou, aquilo que você mesmo construiu. Então, acaba com essa concepção do pecado original. A influência moral, ela vai ser profunda, mais profunda que as fábulas infantis do inferno e do paraíso. Por quê? Porque ela vai falar do próprio modelo. Não é o modelo do ícone, da fada, da rainha, da bruxa. Não. Ela está falando sobre a sua própria conduta. É você que escolhe, é você que segue o caminho que você quer escolher. Então, com isso, a influência mais forte na moral é justamente dar responsabilidade para o homem daquilo que ele escolher. Não é fantasia, não é conto de carochinha, não. É aquilo que realmente você escolheu. Não adianta querer pensar que vem um príncipe encantado e acordar a bela adormecida e tudo será feliz para sempre. Não existe. Ou você trabalha, ou você escolhe direito, ou você realmente modifica sua conduta moral, ou não tem paraíso, ou não tem progresso, ou não tem melhora. E é isso que a doutrina da reencarnação ela tem essa influência sobre a nossa caminhada. Ela vai opor freio às paixões. Porque ela está falando de quê? Consequência do ato. Está lá as causas anteriores dos males. Não existe pecado original. Então, você não está errando, você não está passando aquilo que o passado alguém deixou rastro para você. Não. Se você não modificar moralmente, aí você vai realmente ter que reparar vários males. Então, com isso, ela opõe freio às paixões. Inclusive, né, Ricardo, que deve ter aí com a passagem do Livro dos Espíritos, né, que Kardec diz, temos que controlar nossas paixões para que a gente possa ser um homem de bem, né? Isso, é isso. exatamente. Se você não controlar as paixões e vier vivendo no egoísmo, no orgulho, na vaidade, não vai sair do mesmo lugar. E aí nossos atos serão os mesmos, porque você não tirou, em vez de você substituir essas paixões pelas virtudes, os seus atos vão ser o mesmo. E as consequências dos atos vão trazer causas novamente para que você reencarne. Porque a gente não quer ouvir o que Emmanuel falou para Chico, né? Disciplina. A gente precisa aprender disciplina em cima das paixões. Calma, vai vir uma volúpia de dentro de você, você fica vermelho, você fica com dor de barriga, você fica suando, mas segura, examina. Não é engolir, não. É examinar. Você tem uma inteligência para quê? Nós não somos ratos, nem gatinho, quer ver? A comida já avança em cima, não. Nós precisamos segurar essas volúpias. Ainda tem muita gente que não quer saber. Eu faço mesmo e acabou. E aí? Quantas vezes quer voltar, né? A gente quer ficar para frente. Vamos andar para frente. Vamos subir a escada de Jacó, né? Para chegar no outro lugar. E aí ele fala que nós, semeando nas nossas vidas germes de dor e de felicidade, nós vamos realmente ter ou dor ou felicidade.
Os nossos atos são justamente nossa semeadura. Nós somos os semeadores que Jesus tanto falou. Semeamos dor, vamos colher dor. Semeamos felicidade, vamos colher felicidade. E isso depende de quê? Da nossa consciência, né? Daquilo que eu quero rever no meu caminho, as aprendizagens que eu não quero olhar, não quero mudar moralmente. Aí a gente está semeando sempre uma coisa que repetiu e repetiu o nosso passado. Então a alma é tanto mais desgraçada quanto mais imperfeita e culpada. Se eu estou passando uma vida de desgraça, é porque eu ainda não consegui alcançar a perfeição. E aí eu trago culpas, sim. Mas o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ver quais são os talentos que eu tenho na mão para poder desenvolver coisas boas. O que é que eu tenho de talento na minha mão? Ah, eu vim como chefe de família. Ah, eu vim para cuidar de um filho. Ah, eu vim para cuidar de uma empresa. Eu vim para passar conhecimento. Eu vim para curar as pessoas. São talentos que a gente recebe. Esses talentos são exatamente os instrumentos para eu semear a felicidade, não só na minha vida, como na do outro também. Não tem como você esconder de você mesmo isso. Aí, Ricardo, quer complementar alguma coisa? Então, a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 5º, né, bem-aventurados os aflitos, né, e através desse ensinamento a gente entende as causas atuais das aflições, as causas anteriores, né, ou seja, de outras vidas, né, e nós temos a possibilidade de entender por que acontece essas situações, por exemplo, na nossa vida atual, a nossa imprevidência, o nosso orgulho, ambição, falta de ordem, perseverança, má conduta, todas essas paixões, né, todas essas desarmonias que a gente deixa brotar, deixa aflorar, conforme você mesmo comentou, fazem com que nessa encarnação mesmo, nessa vida atual, a gente já tenha as nossas aflições, as nossas adversidades. E, além disso, também explica, né? Mostra que aquelas situações que acontecem de perdas de entes queridos, dos que sustentam uma família, acidentes inexplicáveis, catástrofes, enfermidade, deformidade de nascença, ou seja, todas essas questões em que a gente não consegue encontrar uma explicação, a gente consegue, através desse entendimento, entender que nós estamos aqui, sim, para resolver questões do nosso passado e temos que ter muita atenção, muito cuidado para, nessa encarnação, não criarmos mais problemas e, inclusive, nessa mesma encarnação, já sofrermos por conta deles. Não vai ficar nem para o próximo aprendizado, já vai começar dessa encarnação mesmo. É isso aí, comeu uma feijoada no domingo, vai passar mal segunda e não vai trabalhar, né? É isso aí. Então, é exatamente isso que o Leon Denis diz. Em vez dela estimular a permanecer no vício, ao contrário, ele diz que estimula os esforços para o bem, porque ele dá realmente a condição sua de escolha de você ter um melhor caminho ou não. Você quer ter um caminho de dor ou quer ter um caminho de felicidade? Então, os esforços que você fizer para o bem, você terá felicidade. Os esforços que fizer para o mal, você terá a dor. E é muito claro ele nisso. Aí, os opositores, né, falam que essa doutrina é uma doutrina inflexível. Agora, traz o castigo à culpa, proporciona o castigo à culpa. Depois da reparação, fala em reabilitação e esperança. Então, ele está falando aqui que depois da reparação, ele vai
transformar, né? Ele vai trazer a esperança daquilo que você achava que era castigo. Mas não, não é castigo. É porque você se torna culpado do caminho que você está trilhando. Então, ele transforma sim. Mas os opositores veem, por exemplo, ele coloca o crente ortodoxo imbuído da ideia de que a confissão e a absolvição lhe apagam os pecados, leva à esperança, né, de que para si próprio você vai ter, ele tira a esperança, né, e prepara para você mesmo decepções na outra vida. Então, apaga os pecados e cadê? Então, você não precisa ter outra vida, porque já apagou, confessou, absolveu, acabou, você virou anjo. Não tem mais por que ter outra vida. Para que você vai querer outra vida? Se você já está lá na escala angélica, com coroinha na cabeça, né? O homem cuja mente foi iluminada, ele aprende a retificar o seu proceder. Ele começa a se precatar. E com isso ele prepara com cuidado o futuro. O homem cuja mente iluminada pela nova luz, ela foi iluminada por essa luz de quê? Do conhecimento. Se o homem tiver aprendido, e aí é que é a história da fé raciocinada, ele aprende a retificar o seu proceder. Por quê? Porque ele vai ver, caramba, eu faço isso, só tenho dor, só tenho problema, eu vou mudar. Eu vou mudar. E aí, com isso, ele vai se precatar e se preparar. Então, ele vai usar a inteligência dele para prevenir problemas. Porque ele vai somar conhecimento e a inteligência é para isso, para eu combinar conhecimento e para fazer um preparo para o futuro. A inteligência existe para isso, para nós fazermos precauções. Porque senão não adianta ter conhecimento se você não faz precaução. Aí eu aprendi que aquilo ali dá choque, mas eu vou continuar botando o dedão lá para dar choque? Então eu tenho que me precaver sim. E com isso eu vou me preparando com cautela, com discernimento, o meu futuro. Ricardo, lembra com isso aquela lei de céu e inferno, né? Que ele fala daquelas passagens da justiça, né? Sim. E aí ele tem um dos itens, né? Que, se não me engano, é o 16, que fala isso, arrependimento, reparação e você poder realmente vir para modificar. Se não houver modificação, não adianta ter arrependimento. Aí vai lá, confessa, se arrepende, apagou o pecado, o que eu vou fazer agora? Mais nada, eu vou pecar de novo, sabe por quê? Porque eu já paguei antigo, então já não tenho mais por quê, posso pecar outra vez. Agora aqui não, aqui tem a retificação, é você ter o arrependimento para depois poder fazer a reparação e ir lá para andar lá na terrinha e realmente mostrar que você está fazendo a reparação com a mudança de conduta. Exatamente. E a reencarnação, né, ela opera de forma irresistível, né? Ao invés de você ter essa questão de penas eternas, né? Não existe essa questão de penas eternas, né? E mostra que é possível corrigir os erros cometidos numa encarnação e cada vez mais participar na cocriação do plano menor, né? Porque nós todos aqui, no momento atual, nós trabalhando, estudando, tendo as nossas famílias, formando essa comunidade, nós já estamos, sim, colaborando com a criação divina. E cada vez mais, à medida que a gente, através da reencarnação, da evolução do nosso espírito, a gente vai adquirindo mais potencial, mais capacidade de ajudar nessa obra tão maravilhosa que é esse universo todo que está aqui a nosso serviço, na verdade. Outra objeção que ele traz é: se estamos convencidos que os nossos males são merecidos, de que são consequência da lei da justiça,
Tal crença terá por efeito extinguir em nós toda a piedade, toda a compaixão pelos sofrimentos alheios. E não tem como. Então, se eu tenho mal merecido, é que o outro também vai ter mal merecido, azar dele? Então não se tem compaixão? Não tem nada a ver. Tem compaixão, sim. Por quê? Compaixão não é pela dor que ele está passando em si, mas é pelo fato de ele ser ainda imaturo na escala evolutiva. E muitas vezes está ali errando, várias vezes, errando de novo, errando de novo. Então é nesse momento que eu tenho que ter compaixão e levar essa pessoa ao entendimento, porque é ela que vai ter que fazer as mudanças. Então, o nosso papel nessa escala é justamente fazer com que as pessoas parem do sofrimento. E só vai ter uma forma de você parar o sofrimento do outro. É ensinando. É levando conhecimento para eles. Aí, nessa questão, a gente sente, que eles querem dizer, que a gente se sente menos inclinado a socorrer, a consolar nossos semelhantes. Deixaremos livre curso às suas provações. Ó, minha filha, isso aqui é karma mesmo, você cruza o braço e tem que enfrentar. A dor é sua, não é minha, se vira. Imagina se a gente vai fazer isso. Não tem como. Devem ser eles, ter eles a expiação necessária é um meio de adiantamento. Por quê? Eles têm a expiação que é necessária e é um meio de adiantamento e você cruza o braço por causa disso. Ele que tem que entender que expiação não é aquele sofrimento passivo. É reconstrução. Expiação é a forma de você viver a reparação. E é isso. Reparar é conserto. Você se enganou, agora vai lá e repara o teu engano. Então, não é para ficar de braço cruzado diante de um processo de dor, diante de um processo difícil. Isso é um engano das pessoas que querem jogar pimentinha na doutrina da reencarnação, né? Fala aí, Ricardo. Então, Jesus Cristo, né, quando falou amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu espírito, e vosso próximo como a ti mesmo, ele já mostrou essa necessidade de a gente ter, nessa situação, e está se colocando essa objeção, essa necessidade que a gente tem sim, de ter caridade, ter piedade pelo aquele que está sofrendo. Aquele que está sofrendo, ele pode estar sofrendo por algo que, inclusive, você já cometeu também. Então, existe essa necessidade, sim, de nós, como cristãos, nós ajudarmos a todo, sabendo que ele tem lá aquela tarefa para cumprir, aquela missão, né, aquela expiação, nós temos que, sim, ter piedade por ele e procurar ajudar da melhor forma possível, abrandar da melhor forma possível essa passagem que essa criatura está tendo. Então, ele diz que essa objeção, ela vem de interesses. Interesses pessoais, interesses que são especiais, e não tem nada de espiritualizado essa objeção. São pessoas que criaram essas objeções. É o próprio homem que tem um poder e ele não quer perder o poder. Então, ele vai botando justificativas para que ele possa ser considerado aquela pessoa que é o salvador da pátria. Mas ele é tão frio que ele não tem nada a ver. Você sofreu e sofreu. Ele não sabe como reverter seu sofrimento, então ele diz, meu filho, olha só, é teu karma. Cruza o braço e pronto. Aceita que dói menos, né? E a gente tem, muitas vezes, escuta dizer que o espírita gosta de sofrer por causa disso. Olha o erro, o engano do pensamento relacionado ao espírita. Quer dizer, o espírita não trabalha, ele sofre e fica sofrendo calado. Ele não faz nada para melhorar. Nós viemos aqui para sermos felizes, dentro do possível. Pois é, nós temos que buscar a felicidade, não é isso? Exatamente. E temos direito, né? Não é uma coisa comprada. Não tem que ir para a felicidade.
É um direito que eu tenho, mas eu vou ter que trabalhar para conseguir. Exatamente. Tem que lutar para conseguir. E aí, no ponto de vista social, nós vamos examinar essa questão, essas objeções, no sentido, primeiro, social e depois no sentido individual. Os homens, dentro do moderno espiritualismo, ele nos ensina que os homens são solidários uns com os outros, unidos por uma sorte comum. Então, se todos nós temos o mesmo propósito, o que caberia a nós? Sermos solidários. Do ponto de vista social, a doutrina da reencarnação está mostrando a gente que nós precisamos estar solidários uns com os outros, porque nós vamos para o mesmo lugar, vamos atingir o mesmo fim. Por que brigar? Por que confrontar? Por que competir? Por que invejar? As imperfeições sociais são resultado de nossos erros coletivos no passado. Quer dizer, não é só o erro individual, é coletivo também. Eu estou lá, num campo, numa empresa, numa gangue, num grupo de guerra que está sempre promovendo problemas na sociedade, eu estou recebendo o meu quinhãozinho de responsabilidade. Não é porque eu estava num grupo que cada um daqueles elementos vai se safar depois porque não está mais naquele grupo. Ele vai carregar a importância da decisão que ele tomou naquele grupo. E aí ele diz, cada um traz sua parte de responsabilidade dentro desse mecanismo coletivo. Cada um tem o dever de trabalhar para o melhoramento do destino geral. O destino que eu estou burilando é o meu, mas se eu melhoro o meu destino, eu melhoro o do grupo, eu melhoro o do coletivo. Porque todos nós formamos uma rede. Então, o que é bom para mim? É bom para todo o universo. Agora, o que eu faço para me prejudicar, eu prejudico também todo o universo. Eu jogo centelha negativa em todo o universo. Não é melhor jogar centelha de luz do que jogar uma arma? Então, a educação da alma, ela vai obrigar a ocupar as situações diversas. As almas precisam ocupar situações diversas. Então, eu posso estar no pobre, amanhã eu estou rica, hoje eu estou submissa, amanhã eu sou o chefe, hoje eu estou sozinha, amanhã eu estou acompanhada, hoje eu estou trabalhando por conta própria, amanhã eu estou trabalhando em equipe, eu estou trabalhando numa empresa. É isso que é ocupar situações diversas. Uma hora eu sou o pai, outra hora eu sou a mãe. Em encarnações diferentes, eu vou passando de situações em situações. Para que é isso? Para eu aprender. Todas têm que passar alternadamente pelas provas da riqueza, pela prova da pobreza, do infortúnio, da doença e da dor. Não pensa olhar para mim assim, meu Deus do céu, aquele passou ali cheio de dor, tá cheio de problema, cheio de sofrimento. Que bom para mim que eu não tenho nada disso. Mas já teve, ou ainda vai ter, não sei. Então vamos cuidar de quem tem hoje, né? Para eu já fazer um curativozinho na minha alma, por conta, né, do amanhã. Porque se eu flagelo hoje alguém, amanhã eu venho flagelado. Se eu coloco desdém numa pessoa, amanhã eu vou ser desdenhada pelo grupo também. Por quê? Eu vou receber aquilo que eu plantei. E aí, nessas misérias do mundo, que não atingem o egoísta, porque o egoísta fica alheio, né? As misérias do mundo. Ele diz o seguinte, ele crê que a morte o subtrai as ações à ação das leis terrestres e às convulsões da sociedade. Depois que eu morrer, ninguém vai mais poder fazer nada comigo. E é isso que faz com que muita gente se mate. Isso alimenta o suicídio. Quando a pessoa começa a se ver muito presa, muito reprimida, ela acaba com a vida como se realmente isso fosse a solução. E com a reencarnação,
ele muda o ponto de vista. Porque ele vai ver, bom, não adianta não, né? Eu vou voltar. E vou voltar nas mesmas situações que eu permiti que as pessoas ficassem. E aí é ele que vai ser desdenhado, é ele que vai ser separado, isolado da humanidade. E isso é uma coisa que a pessoa tem que entender. Porque tá lá as misérias do mundo, o cara tá olhando lá com o narizinho levantado, lá do alto da montanha, achando que não vai atingir a ele. Mas vai ter a vida que ele vai ter que descer daquele alto, ele vai ter que sentar no chão, ele vai ter que andar no chão, ele vai ter que rastejar no chão, e aí? Cadê o narizinho levantado? Agora ele está olhando todo mundo de baixo. Ele estava vendo todo mundo lá de cima. É um ciclo, né? É o que a gente chama de roda de samsara, né? Você está aqui, daqui a pouco você está lá, daqui a pouco você volta para cá. E não tem como falar diferente. E ele continua vendo o ponto de vista social. Esse ponto de vista social, ele fala que o meio social, ele vai trazer o constrangimento, né, o meio social, em prol do qual nada tivermos feito, constrangerá com toda a força dos seus braços. Quem esmagou, quem explorou, será por sua vez explorado. Então, aqui ele está falando desse ponto de vista social, que vai ser forçoso a voltar e sofrer os males que contávamos legando aos outros. Aquelas paixões, aquelas iniquidades que nós não toleramos no outro, agora vão voltar para nós mesmos. O meio social vai nos constranger com toda a força dos seus braços. Explorou? Vai ser explorado. Esmagou? Vai ser esmagado. Semeou a divisão, o ódio? Vai sofrer os efeitos, porque amanhã vai procurar ligação com as pessoas e não vai conseguir, porque você só semeou divisão. O orgulhoso será desprezado, o espoliador será espoliado, aquele que fez sofrer, sofrerá. Isso é lei de quê, Ricardo? A lei de causa e efeito. Causa e efeito. Todo mundo precisa saber que a gente é regido pela lei de causa e efeito, né, Ricardo? Não tem jeito. Isso. Mas isso exatamente. Não é lei de talião. É diferente. Lei de talião, eu bato no Ricardo me bate. É na mesma hora. Isso. A lei de talião não é causa e efeito. A causa e efeito é você fez e você vai reparar. O caminho que você esburacou é o caminho que você vai andar na outra encarnação para tapar o buraco. Ou, às vezes, na mesma encarnação, você tem que tapar aquele buraco, senão você não passa para o outro lado do muro. Então, isso não é lei de talião. Isso é uma coisa que precisa ficar bem clara. A lei de causa e efeito não é lei de talião. Escreveu, não leu. Pau comeu, não dá assim. A lei de causa e efeito é você ter que reparar as consequências dos seus atos deixaram no caminho. E só você vai reparar. Não é o outro que vai deixar o caminho esburacado para você, não. Você vai passar pelo mesmo caminho que você deixou. Então, é melhor plantar flores, né? Porque é tão bonitinho você andar com o caminho florido, né? Cheio de margaridinha no lado. Porque andar cheio de pedra, espinho? Para que isso? Não tem necessidade. E em relação a essa questão aí dos homens serem solidários, né? A gente tem nas obras póstumas, na primeira parte, questões de problemas, as expiações coletivas, em que é explicado que existem faltas do indivíduo, da família e das nações. E qualquer uma delas, existe a mesma lei que vai implicar que seria a lei da causa e efeito. Ou seja, tudo isso que se passa individualmente, que se passa em família,
como nação, e agora como nós estamos vendo, né, como humanidade, né, nós estamos passando agora por uma situação dessa. Tudo isso tem a explicação em relação à necessidade de reequilibrar alguma situação, alguma desarmonia que nós mesmos criamos, né? Então, nós precisamos ter essa reflexão, entender tudo isso que nós estamos passando, na verdade, é uma necessidade que foi criada por nós mesmos, é uma necessidade de reequilíbrio. E está bem claro, né, quando ele fala que é coletivo, né? Você vê que todo mundo, né? Todo o planeta está vivendo a mesma coisa. Todo o planeta. Então, a reparação é mundial. É claro que vai interferir individualmente, vai. Mas eu fui um elo daquilo que aconteceu no passado. Eu era um elo tão importante que agora ele precisa reparar todos os elos. A corrente estava toda destrambelhada. Entendi. Exatamente. Para poder seguir adiante, está precisando, foi necessária essa chacoalhada aí na humanidade. Chacoalhada. Para que a gente pudesse acertar o rumo. Então, aquele que quiser assentar em bases firmes o futuro, aquele que quer realmente construir o castelo, construir o reino de Deus na pedra, na rocha, essas bases firmes do futuro, o que vai acontecer? Trabalhar desde já em aperfeiçoar, em melhorar o meio em que é a vez de renascer. Cara, isso aqui é muito interessante, porque nós vimos lá no Hamed que a gente nasce no lugar que necessita, veste a roupa que necessita, está na família que necessita. Se eu estou reclamando da minha família, se eu estou reclamando do meu caminho, se eu estou reclamando do ambiente, eu tenho que trabalhar hoje, para amanhã melhorar esse ambiente. É o que ele está falando aqui. O meio em que é a vez de renascer. Olha só. Aí eu quero uma mansão agora, na outra encarnação, eu quero uma mansão florida, né? Cheia, um universo limpo, sem poluição, pessoas solidárias, pessoas felizes. Como é que eu vou fazer isso? Sendo esta pessoa hoje. Porque aí eu vou, amanhã, com a sintonia, eu vou atraindo essas pessoas felizes ao meu lado. É uma forma da gente preparar o futuro. Pensar na própria reforma. Não tem que ficar apontando, fulano devia melhorar nisso. Olha, esse livro é para você. Essa palestra eu ouvi, que você devia ter ouvido. Mas não está vendo a própria reforma. O umbiguinho está escondidinho, não. Não vai olhar para o próprio umbigo, não, nessa hora, né? Vai, não. É indispensável fazer-se para que as misérias coletivas sejam vencidas pelo esforço de todos. É indispensável fazer-se essa reforma. E aí, nós vamos eliminar essas misérias todas. Por quê? Cada indivíduozinho faz parte desse reino. E cada um faz parte desse coletivo. Se a miséria hoje é coletiva, se cada um em per si fizer o seu esforço para aperfeiçoar, para melhorar, nós vamos melhorar coletivamente. Mas o esforço é de cada um. Não quero pegar... que me dá a mão para eu subir. Eu não quero me levantar, não. Me dá a mão, me puxa. E tem pessoas que vivem dando a mão e puxando as pessoas pelo meio do caminho. Estão vendo que, às vezes, está atrapalhando aquela pessoa. Está prejudicando esse esforço. Por isso é que Jesus disse, não dá o peixe, ensine a pescar. Que é para ela fazer esforço para melhorar. Porque ela está ali, porque ela participou daquelas misérias coletivas do passado e agora ela precisa renovar, ela precisa se reformar para andar no caminho diferente. Aquele que, podendo ajudar os outros, deixa de fazê-lo, falta a lei de solidariedade. Então, se eu estou ali, naquele jogo todo coletivo,
e eu não ajudo também ao esforço do outro, ao contrário, eu fico passando a mãozinha na cabeça daquela pessoa o tempo todo, ele não vai melhorar. Mas eu estou ajudando, sim, mas eu preciso ajudar como? Dando incentivo, dando alimento, instrumentos para ele se levantar. E dando, principalmente, a amorosidade, a doçura, o acolhimento. Que aí aquela pessoa vai ficar próxima a você, em sentimento, em pensamento, e aí ela vai querer imitar os seus passos. E é claro que se você está ensinando, é o que você está fazendo também, né? Porque não adianta você apontar o outro e você não fazer nada, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Aí é complicado, né? Porque a maior parte das pessoas é assim, adora apontar no outro, esquecendo que tem 3 dedinhos olhando para ela, né? Exatamente. Pois é. E essa questão também, essa necessidade que a gente tem de parar de ficar apontando para os outros, né? Ficar cobrando dos outros, cobrando do nosso governo, cobrando dos nossos vizinhos. Nós precisamos, cada um, trabalhar em si, olhar para dentro e buscar, justamente nessas intuições, essas tendências que a gente tem, uma necessidade de mudança. Isso tudo para que a gente possa realmente ajudar, contribuir de uma forma positiva. Você vê, muitas vezes, agora, por exemplo, né, o governo dá R$ 600 para as pessoas que estão desempregadas, que perderam uma série de coisas. Já tem gente fazendo falcatrua para arranjar a declaração para poder conseguir os R$ 600, porque querem continuar sem fazer nada. Aí vão receber os R$ 600, ainda vão ficar um pouquinho até acabar o dinheiro, aí depois voltam a ser aquela pessoa inútil na sociedade. Verdade. Os tempos estão mudando, né? Esse tipo de situação está cada vez mais difícil, né? De você permitir, né? Tem que acabar, né? Tem que acabar. Não pode ficar dando margem a essas misérias coletivas. Por isso é que eu preciso ajudar. Ajudar o outro não é alimentar a miséria. Ajudar o outro é você incentivar o crescimento. Né? Caridade se faz com disciplina, com bom senso, com precaução. Senão, não é caridade. Senão, ao contrário, você está alimentando a miséria humana. Isso, exatamente. E aí, ele fala agora dos males individuais, que ele estava falando até agora no social, no meio social, no coletivo. Agora ele vai falar dos males individuais. Ele diz que, colocando num outro prisma esse mal individual, ele diz que não somos juízes das medidas exatas onde começa e onde acaba a expiação. Então, eu não sei dizer, olha, agora você parou, já está liberado da expiação. Não somos nós não temos como. Como é que vai ser pesada essa medida, Ricardo? Como é que você acha que nós podemos pesar aonde começa e termina a nossa expiação? Isso aí tem muito a ver com a forma como nós julgamos os outros, né? Jesus Cristo, inclusive, nos alertou dessa questão, né? Não julgueis para não ser julgados e sereis julgados com a mesma medida em que julgais. Então, essa orientação de Jesus já mostra para a gente que a gente não tem condição, primeiro, de julgar os outros, nós não temos condição nem moral e nem evolutiva. Nós não temos esse direito de buscar criticar os outros, né? E ele alerta para nós mesmos, né, que a nossa consciência, né, ela vai usar a mesma medida que nós usamos para os outros. Então, na verdade, a gente tem que compreender, né? Temos que ser indulgentes em relação aos outros. Aí ele pergunta, quais são os casos em que há expiação? Você saberia dizer se, durante o processo de uma pessoa, aquilo é uma expiação ou é uma prova? Depende de você. Porque há pessoas que estão passando por expiações, mas elas estão passando tão alegres, tão leves, que
que você diz, não, isso não pode ser expiação. Porque você sempre acha que expiação é aquela que a pessoa tem que estar chorando, tem que estar sofrendo, né? E tem pessoas que passam pelos desafios de uma forma tão leve, uma forma tão consciente. E aí, você vai dizer que é expiação? Qual é a diferença, né? Entre a expiação ou realmente o desafio normal de uma prova que tem na encarnação, né? Que é passado, às vezes, entra em desespero, porque são provas, às vezes, difíceis, mas que não tem dor. Não tem dor. E todo mundo acha que a expiação sempre tem dor. E nem sempre tem dor. Elas são mais pesadas porque são repetições. Por isso é chato, né? Você repetir uma coisa que dentro de você sabe que já fez aquilo. É verdade. Que coisa chata, né? De novo. Eu tenho a impressão que eu já resolvi isso. Eu tenho a impressão que eu já passei por isso. Mas então faz diferente, né? Para não passar de novo. Exatamente. E às vezes, né, conforme você tinha comentado, algumas aflições são provas. Aquele espírito, Isso. ele pediu para passar por aquela situação, por todas aquelas adversidades, para que ele tivesse a oportunidade de mostrar resistência aos maus ímpetos, E mostrar acelerar, resistência né? às más tendências. Exatamente, Ele pede para acelerar o processo. Isso, e com isso acelera a evolução dele. E aí, como é que a gente vai julgar? Como é que a gente vai dizer se aquele espírito estava numa situação de expiação ou estava numa situação de prova? Porque, afinal de contas, né, nós temos essa situação que a expiação sempre é prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. É isso? Então, aí e às vezes, uma pessoa que recebeu, por exemplo, muito dinheiro numa encarnação, muitas vezes aquilo ali é mais expiação para ele do que a gente está pensando. Verdade. Porque ele está com um pepino na mão, aquele bando de dinheiro no banco. A prova da riqueza, né? A prova da riqueza. A prova da riqueza, né? Com todas as tentações, com todas as seduções que nós temos. Aí, então deixa eu viver essa expiação, porque essa é que eu quero. Olha, ter muito dinheiro é um problema sério. É verdade. Não quero não. Tem que saber administrar, né? Tem que saber fazer o bem com ele. E às vezes a gente não está nem preparado para isso. Você está falou aqui, ó, almas ávidas de progresso pedem uma vida de provas para acelerar a evolução. Isso, exatamente. Né? Isso. E aí, temos ainda a questão do auxílio a essas almas. Como é que a gente pode auxiliar essas almas? O auxílio a essas almas pode ser uma das condições do seu destino como do nosso. Quer dizer, o destino daquelas almas ser auxiliadas ou o nosso destino ser auxiliar almas. Isso é uma questão de mão dupla, às vezes, né? É possível que estejamos propositalmente colocados em seu caminho para aliviar, esclarecer e confortar. A gente não está no caminho de uma pessoa à toa. Não é porque a gente jogou pedra na cruz, mas é porque aquela pessoa precisa de alguém com afinidade, precisa de alguém dócil, precisa de alguém inteligente, precisa de alguém com conhecimento para poder ajudar. Senão você não vai aliviar aquela pessoa das dores, não vai poder esclarecer. Então é importante. E a gente às vezes perde uma oportunidade grandiosa, né, de poder evoluir, auxiliando esse espírito que possivelmente foi até tudo acertado lá na espiritualidade, né, foi tudo combinado. E a gente renega esse espírito, se afasta, foge dessa obrigação. Exatamente. Sempre que nos ofereçam a chance de sermos úteis e prestativos e deixamos de ser, há um mau cálculo de nossa parte. Olha a medida aí de novo. A gente calcula mal, por quê? Porque a gente está pesando a questão só de ser penoso ou não penoso. Não é de ser útil ou não útil. A gente pesa a prova como, é penosa, está difícil, eu não vou conseguir. Mas não é por isso não, é uma questão de utilidade, de necessidade. Que bom, eu estou aqui junto de pessoas que precisam de ajuda. Então, eu sei que isso, aliviando o sofrimento delas, eu estou sendo uma pessoa importantíssima.
para com elas, para com o universo e para comigo mesmo. Porque eu só estou crescendo, o tempo todo crescendo. Por isso é que ele fala do auxílio às almas, que é importante, né? Que a gente tem que realmente procurar, da nossa parte, né? Ter esse cálculo. Todo bem, todo mal feito remontam à sua origem, aos seus efeitos. Exatamente. Todo bem, todo mal é feito importante... remonta à sua origem com os seus defeitos. Exatamente. E é importante também, no Livro dos Espíritos, na questão 642, eles nos lembram que não basta apenas não fazer o mal, não praticar o mal, nós também temos que praticar o bem. Então, toda vez que nós deixamos de praticar o bem, nós também não estamos cumprindo a nossa obrigação aqui como espírito em busca de evolução. E isso tem consequências para nós também. Aqui, um errinho de digitação é origem com os seus efeitos. Não é defeitos, é efeitos. Apesar de que esses efeitos, às vezes, vêm defeituosos mesmo, né? Mas é efeitos. Verdade. Então, ele vai continuando a falar das objeções, dizendo, primeiro ele começa, fora da caridade não há salvação. O que ele mostra com isso? Allan Kardec disse isso, porque é o preceito por excelência da moral espírita. Fora da caridade não há salvação. Então, se eu não fizer o bem, eu estarei fazendo mal. Ah, mas eu não fiz o mal. Mas você não fez o mal e também não fez o bem, mal você fez, não é isso que diz Kardec? Isso. Né? Exatamente. Sofrimento onde se manifesta deve encontrar corações compassivos, prontos a socorrer e consolar. Essa questão da compaixão não é a pena, também não é a indiferença. A compaixão, ela vai olhar para aquele coração ferido, para aquele coração de sofrimento, com um olhar compassivo, para poder buscar uma saída, uma ajuda para aquelas pessoas. Não é isso? Isso. A caridade é a mais bela das virtudes, ele fala. Por quê? Com a caridade, eu vou chegar nos mundos felizes. Só ela dá acesso aos mundos felizes. Nós estamos agora passando por uma transição entre o mundo de prova e expiação e os mundos felizes. Por isso, neste intervalo que a Terra está passando, pela transição do mundo de regeneração, eles vão realmente agora fazer a seleção de quem faz caridade e quem não faz caridade. Aquela pessoa egoísta que só olha o umbigo dela, que não quer passar nem um pouquinho de sofrimento ou de dificuldade, ela vai ter que continuar no mundo de prova e expiação. Por quê? Só a caridade é aquela virtude que dá acesso aos mundos felizes. E aí, voltando lá, né, para o livro de Kardec, caridade, ela é formada por quê? Olha o tríplice aspecto da caridade. Isso. Benevolência, né? Indulgência e perdão. Perdão das ofensas. É o BIP, né? Não é só você chegar e dar comida, e dar uma roupa usada, aquela roupa que você não usa mais, que está sem botão, você não consegue, aí você dá para o pobre. Isso não é caridade. Mas caridade também é você ter paciência, você ter amorosidade com as pessoas, compreender o papel daquela pessoa na sua vida e no mundo. Ela é importante, sim, ela é um ser humano. E é importante que a gente consiga entender isso. A indulgência com o outro é entender que, se ele não faz o que você acha que deveria fazer, você também um dia não fez. Mas você aprendeu. Então, ensine a ele o melhor caminho. Em vez de ficar acusando, em vez de ficar virando as costas, em vez de ficar emburrando, implicando, não, ensine. Porque quando você ensina, você vai ter mais um para te ajudar. Aí vai formando as equipes. Assim, de ensinamento em ensinamento.
Pessoas para quem a vida foi rude, difícil, aterram-se com as perspectivas de renovarem indefinidamente. Como é que é esse negócio? Pessoas para quem a vida foi rude e difícil. Nessa questão da doutrina da reencarnação, na questão dessa vida sucessiva, o que é que vai acontecer? A pessoa vai acreditar que realmente elas poderão se renovar indefinidamente. E isso é verdade? É. A vida inteira a gente está se renovando, sim. Essa longa e penosa ascensão através dos tempos e dos mundos enchem de pavor aqueles que, tomados pela fadiga, né, contam com um descanso imediato e uma felicidade sem fim. Olha a felicidade, Ricardo, sem fim. Exatamente. A gente vai chegar lá. A gente vai passar por descansos imediatos. Descanso, descanso, descanso. Para que ter pavor dessa questão da ascensão? Não quer mudar, não quer andar o degrau acima? Porque a responsabilidade é grande, né? Cada vez que eu subo um degrauzinho, eu me comprometo muito mais com o universo, né? E esse comprometimento eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Eu não quero me cansar com a minha evolução. Eu quero que me dê a mão, bota uma escada rolante e deixem eu subir. A concepção católica era mais sedutora para as almas tímidas, aquelas almas indolentes. Poucos esforços tinham a fazer para alcançar a salvação. A visão do destino era essa. Só espíritos vigorosos podem considerá-lo sem fraquejar. Encontrar na noção do destino o incentivo necessário, a compensação dos pequenos hábitos confessionais, a calma, a serenidade do pensamento. Então, a concepção católica reduzia a nossa fadiga num simples confessionário. Confessou? Pronto. Descansa, minha filha, agora Deus te salvou. E aí? Não tinha que fazer esforço nenhum para alcançar a salvação. Né? Outras concepções também falam disso. É só você acreditar no mestre, colocar o mestre no coração, pronto, está salvo, nada de mal vai acontecer com você. E quantas decepções a partir daí, né? Quantas decepções. Muitas pessoas ficaram muito chateadas com religião por causa disso. Porque depois que desencarnaram, cadê? Cadê a salvação? Não encontraram. Aquela promessa toda. E aí, através da fé raciocinada, através do livre-arbítrio, né? Caminhar por suas escolhas, procurar a orientação do nosso guia e modelo Jesus Cristo, é o caminho que a gente realmente consegue ter tranquilidade. É um caminho realmente. É um caminho trabalhoso, mas nós viemos para esse mundo para trabalhar. Não é à toa que temos 2 braços, 2 pernas, cabeça, né? Temos a nossa inteligência cada vez mais aprimorada, né? Para cada vez mais termos condições de poder buscar, encarar esses desafios. Né? Todas essas adversidades, na verdade, são desafios para a nossa inteligência. Então, a gente, através da mansidão, da tranquilidade, da paciência, da perseverança, de tudo isso que Jesus Cristo nos ensinou, nós vamos chegar lá. Exatamente. Agora, o que a gente está buscando verdadeiramente? A gente está buscando felicidade, né? É uma felicidade que é preciosa, mas que precisa ser conquistada à custa de esforços. Não vamos alcançar a felicidade por acaso. E não há nenhum tipo de boleto para você comprar felicidade. Não se compra felicidade. Eu acho que até não se compra momentos felizes muito demorados. Você pode comprar um momento feliz rápido, né? Tomar um sorvete, é gostoso,
né? Dançar, mas são momentos que passam. Mas essa felicidade que não tem fim, essa tem que ter esforço. Amedronta mais do que atrai as almas humanas. Por que será, hein, Ricardo? Que amedronta mais. Você tem noção? Essa é uma pergunta interessante. Não é? Você sabe por que amedronta? Essa é a minha ideia. Pode dizer. A minha ideia é porque a gente tem que fazer muito esforço. Não vem com bônus. Não é o bônus que cai da minha cabeça, não. 10% de desconto, você ganha um bônus. Não. Ou você vai atrás, ou você não conquista. Fracas, em grande parte, conscientes do seu futuro. As almas humanas são fracas, inconscientes. Aí, mais uma vez, o que precisamos para perder esse amedrontamento? Conhecimento. Não tem jeito. A verdade liberta. Né? A verdade liberta. A verdade está acima de tudo. Não estão em jogo nossas convenções, conveniências, nossos interesses pessoais. Para alcançar a felicidade, não entra em jogo conveniência. Não tem que ir. Tem que realmente ir atrás, tem que trabalhar, tem que conhecer, tem que fazer as coisas exatamente no sentido do conhecimento. Eu sei, conscientizo o meu ato. Eu estou andando para frente porque eu quero andar para frente. Se eu não quiser andar para frente, eu ando para o lado, eu ando para o outro, mas eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Porque não adianta, porque eu caí no buraco. Caiu no buraco, você não olhou para o chão. Você fez as coisas de uma forma inconsciente, então vai cair em vários buracos. Então, acima de tudo, é a verdade que eu vou buscar através do conhecimento. A lei, agrade ou não, não tem jeito. Agrade ou não, ela é a lei. É dever nosso nos subordinarmos a ela. Nossos atos, nossos desígnios estão subordinados à lei. A essa lei. É a lei do universo. É a lei maior. É a lei que traz no seu bojo a causa e efeito, as vidas sucessivas, a compreensão de Deus, tudo isso, a imortalidade da alma, está aí nessa lei. Que a doutrina assimilou e nos trouxe para trazermos a nossa fé de uma forma racional. Senão, íamos ficar naquela beatice, né? Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. E cada vez a gente percebe mais que essas leis são imutáveis, são eternas, e nós é que temos que realmente nos dobrarmos a elas. Isso que é o que está falando aí esse final. Dobrar as nossas exigências. Exatamente. Né? Nós temos que realmente não querer que a lei se dobre. Nós é que temos que nos dobrar às exigências que temos para seguirmos caminho, né? E a morte? Como é que fica nisso tudo? A morte? Será que a morte, depois que eu morro, eu viro santo? Não vira, não. Apesar de muitos acharem isso, né? Muitos acham que a pessoa, quando morre, ela virou santo. Descansa. Ela descansa. Ganhou anjinho, ficou sábio, que eu escuto tudo que é espírito que morreu. Porque está vivo não sabe nada. Mas falou que é um espírito desencarnado, eu vou escutar. Afinal de contas, ele é desencarnado, né? Já sabe tudo, né? Só que não é bem assim. Sabe tudo? Então, ele diz que a morte não transforma o espírito inferior no elevado. Não tem como. O que somos nesta vida, vamos ser na outra. O que fizemos nessa, vamos levar para outra. Se a gente desencarna com paixões, continua com as paixões. Se a gente desencarna feliz, a gente vai continuar feliz. Então, isso é para mostrar que o espírito, quando ele morre, ele leva as virtudes que aprendeu,
ele leva os sentimentos que viciou, todas as viciações vão continuar com ele, todos os conhecimentos vão seguir com ele. Não tem jeito. Tanto intelectual como moralmente. O que eu aprendi intelectualmente e o que eu aprendi, viciei moralmente, vai comigo. Depois que morreu, não limpou, não. Não limpa, não. Muito pelo contrário, o perispírito está cheio de manchinha, né? Que nós colocamos nele. Cheio de manchinha. Fica bem guardado, né? E a gente vem cheio de doencinha por causa disso, né? Por causa das manchinhas do perispírito. Isso foi demonstrado por todas as manifestações espíritas. Os espíritos vieram naquela invasão organizada para provar que eles estavam lá. Eles estavam lá com todo o conhecimento, nos trouxeram vários conhecimentos para que nós pudéssemos ouvir a voz dessas criaturas invisíveis que têm sabedoria muito maior do que a nossa sabedoria. E é interessante também, no livro O Céu e o Inferno, né? Na segunda parte, nós temos diversos exemplos de comunicações de espíritos felizes, espíritos em condição mediana, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, né? E expiações terrestres, que é uma enorme fonte de conhecimento para nós, para a gente entender justamente essa questão do desencarne, o que proporcionou a eles, o que foi a experiência que eles tiveram. Todas essas mensagens permitem que nós tenhamos cada vez mais firmeza, entendimento, conhecimento de como que é a nossa passagem, o que acontece conosco. E, muitas vezes, né, que cometemos faltas de suicídio, por exemplo, né, como que nós ficamos, em que condições que nós ficamos lá, como que nós sofremos por termos forçado uma situação em que a lei natural ainda não estava permitindo a nós essa fuga da vida, né? Toda essa questão, quanto sofrimento causa para nós. E através de todas as comunicações, a gente tem essa possibilidade, né, de entender melhor o que se passa, como se passa, né? Essa questão da morte, né? Que, na verdade, não é o fim, é apenas uma troca de roupa, né? Nós estamos só mudando de um local para outro, como se a gente fizesse uma viagem, né? Fizéssemos uma viagem para um outro ponto, né? É aquele momento de replanejamento. Replanejar, né? Para a gente poder vir reprogramando o nosso caminho, né? Exatamente. E a gente tem que preparar, na verdade, a gente tem que buscar na encarnação a preparação para esse momento, para que ele seja o mais tranquilo possível. Leon Denis, por exemplo, né, a gente viu aí, que ele teve um desencarne tranquilo. É isso. Foi homenageado e tudo mais. E por quê? Por conta desse trabalho, dessa preparação toda, essa vida que ele teve, esse apostolado que ele teve, ele se preparou para esse momento e tinha condições de ter esse desligamento, né, de uma forma tranquila, de uma forma boa, né? É isso que nós temos que buscar, através do conhecimento, através do controle das nossas más tendências, não é isso? A gente buscar da ajuda ao próximo, né? A gente buscar ter um desencarne tranquilo para que a gente possa prosseguir esse nosso caminho aí e já partir logo para o planejamento, né? Não termos esse período de perturbação aí que pode durar, às vezes, até séculos, dependendo de como que a pessoa se procedeu, né? O entendimento que ela tem. É verdade. Espera uma pergunta. Só as almas perfeitas penetrarão nos reinos celestes. Ele está aqui abismado com isso, perguntando: como vou me aperfeiçoar? Os meios de aperfeiçoamento são tão restritos? Você acha que são restritos os meios de aperfeiçoamento? Não, na verdade, não. É uma questão de a gente buscar cada vez mais as orientações do nosso guia, do nosso modelo, né, através do Evangelho, e praticar.
A questão toda é que a mudança é sempre uma situação complicada para todos. Requer esforço. No final das contas, é porque a gente quer moleza, né? E, na verdade, não tem. A evolução ela não traz facilidade, né? Ela traz desafios. Né? E a gente tem que buscar. E a pergunta que fica no ar para as pessoas, né? Pode alguém vencer suas paixões, modificar seu caráter durante uma única existência? Olha, aí nós vamos realmente dar panos para a manga para tentar fazer com que as pessoas entendam isso, né? Porque você tem aperfeiçoamento que vai ter que chegar lá ao espírito perfeito. E o aperfeiçoamento não pode ser visto como restrito, né? A gente tem vários canais de aperfeiçoamento, mental, físico, social, moral, né? Vários canais. E aí nós vamos deixar, então, essa pergunta no ar. E aí, o que mais? Precisamos interromper. Vamos deixar essas perguntas anteriores no ar e voltaremos na próxima semana com a sequência do capítulo. Nós vamos, então, dar prosseguimento à segunda parte do capítulo 16 na semana que vem. Respondendo a esta pergunta, será que é difícil você controlar as paixões? Nossa, caramba, as pessoas realmente vão ter que pensar, hein? Vão pensando, vão vendo se realmente é difícil, porque se achar que é difícil, vai cruzar o braço, aí pronto, já não vai parar mais. Não vai acontecer mais nada na vida. Se cruzar o braço, acabou-se. Aqui tudo é movimento, né? A vida é movimento, o universo é movimento. Então a gente tem que se movimentar, né? Tem que se mexer, querendo ou não, né? É uma lei do universo, querendo ou não. E a gente aguarda, né? Aguarda as respostas das pessoas, como elas entenderam esse pedaço desse capítulo, respondam lá, falam conosco nas considerações embaixo do vídeo, para que a gente possa saber o que entenderam, o que não entenderam, se tem dúvida. E vamos responder a pergunta que ficou no ar, naquele bonequinho, na semana que vem. Que vocês fiquem bem. Então, agora para encerrarmos, vamos fazer a nossa prece. Guias amigos espirituais, agradecemos uma dessa oportunidade que tivemos de nos reunir, que nós possamos utilizar todos esses conhecimentos, todos esses entendimentos, inclusive para estimular cada vez mais a nossa curiosidade, para que continuemos buscando esse conhecimento. Com certeza nos ajudará muito a enfrentar tudo isso que estamos passando. Pedimos, então, para encerrar, dizendo juntos, graças a Deus.